Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Martins e eu sou Employment Specialist aqui no Canadá, em Ontário, na província de Ontário. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Bom, hoje eu estava dando uma olhada nos grupos de Facebook de brasileiros me deparei com algumas postagens em relação a pessoas que não estão conseguindo emprego aqui no Canadá. Eu queria fazer um comentário em relação a isso, porque eu acho extremamente importante que a gente não se desespere também ao ver esse tipo de comentário no Facebook, por algumas razões que eu vou tentar aqui explicar. Então vamos lá. Existe emprego aqui no Canadá? Existe emprego aqui no Canadá, pessoal. O que a gente não pode ter é essa falsa esperança ou essa ilusão de que o Canadá está desesperado atrás de pessoas. Isso daí, sim, é um exagero por parte de... enfim, tem várias empresas aí no mercado que ganham dinheiro com consultoria de imigração e etc., sem nada garantido no final das contas, e aí você gasta uma grana para chegar aqui e não ter as expectativas correspondidas. Na realidade, expectativa é algo que a gente tem que gerenciar muito bem, porque senão a gente acaba bem frustrado. Então, algumas observações em relação aos comentários que estão sendo feitos nesses grupos de Facebook. Primeira coisa é que você não pode, e isso daí não quer dizer que eu esteja relevando a atual situação que o Canadá está se passando, porque a gente realmente já falei isso em outros vídeos aqui, houve um aumento no custo de vida significativo aqui no Canadá, porém a gente já passou por situações, ainda bem que eu não estava aqui ainda, mas o Canadá já passou por situações bem piores do que a gente está passando em relação a emprego no passado, e todo mundo sobreviveu. O que a gente tem que tomar cuidado, ou que a gente tem que estar ciente, eu acho que seria a palavra mais correta, é que a realidade de algumas pessoas pode não ser, primeira coisa, né? Não ser a sua realidade. Então, muito cuidado quando você entra em grupos de Facebook pedindo orientação, pedindo informações, etc., porque isso daí pode, das duas, uma, ou criar uma falsa expectativa, né, extremamente positiva em relação a alguma coisa, ou uma realidade particular de alguns indivíduos que você acaba tomando aquilo dali como sendo uma realidade do cenário geral. Então vamos lá. Tem emprego no Canadá? Tem emprego no Canadá. O que é que a gente tem que observar em relação à sua empregabilidade? O que é que seria a empregabilidade? Seria a sua capacidade de conseguir emprego em sua área. Existem algumas coisas que você tem que levar em consideração, que são o seu nível de especialidade, tá? E a demanda por esse determinado tipo de profissional. Basicamente, quanto mais especialista você menor é a concorrência, ou digamos assim, a quantidade de concorrentes, por exemplo, para aquelas áreas, quando você compara com aquelas áreas que não precisa de tanta expertise em um determinado campo de atuação. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que você quer conseguir um emprego na área de customer service, né, assistência ao cliente, etc. Tal. Essa é uma área que demanda basicamente você ter uma boa comunicação na língua inglesa ou na língua francesa, se estiver no Quebec, e, enfim, gostar de lidar com pessoas, trabalhar sob pressão e tal. Então, são exigências bem genéricas em comparação, por exemplo, a uma pessoa que vem para cá e ela é, sei lá, um especialista em Python ou um especialista em um hydrogeologist, por exemplo, né? Um cara que verifica os lençóis, sei lá como é o nome, freáticos e tal, que estão, né? Que é a água que passa embaixo do subsolo, aquela coisa toda, ou os engenheiros, né? Então, essas são profissões mais especializadas, algumas inclusive demandam até que você passe por uma certificação aqui, né, uma equivalência, você tem que fazer testes, etc. Então não é uma coisa fácil de entrar
na área e acaba excluindo muita gente. E a consequência, né, o resultado disso daí é que você acaba só competindo com aqueles outros especialistas e não o público mais geral, como é o que acontece no caso de pessoas que estão procurando emprego em Customer Service, tá? Então, esse daí a gente está falando do nível de especialização da pessoa. Quanto mais especialista, menor o número de pessoas concorrendo para aquele tipo de vaga. Porém, existe uma outra coisa que eu acho que é o que muita gente está pecando em analisar, que é a seguinte: como é que fica, então, o caso de algumas pessoas que estão numa área que a especialização é bem grande, porém elas não estão conseguindo emprego? Bom, primeiro, o mercado ele oscila. Tem momentos que você vai verificar que o mercado demanda mais profissionais de um determinado campo de atuação e, por algum acaso, por algum impacto econômico, por alguma mudança legislativa, por exemplo, coisas que estão fora do nosso controle, essas empresas acabam por não terem mais interesse nesse tipo de profissional, tá? Ou o interesse desse tipo de profissional já não é tão grande como antes. Então, o que acontece? Além dessa questão da especialização, quando vem a questão da empregabilidade, você tem que ver a demanda em relação à sua área. Eu vou dar 2 exemplos. Em um desses grupos, por exemplo, eu vi uma pessoa perguntando: existem vagas para escultores, né? Artistas escultores? Cara, provavelmente deve ter, que é uma coisa altamente especializada, né? E um escultor não é todo mundo que tem essa habilidade de fazer uma escultura, por exemplo. Mas qual é a real demanda para esse tipo de profissional? Então, esse que é o desafio para aqueles que estão procurando estabelecer uma carreira aqui no Canadá. É o nível, quanto mais alta a especialização, menos pessoas para concorrer, porém, se a demanda para aquele tipo de profissional ela for pouca ou até inexistente, não adianta de nada você ter esse tipo de especialização. Por outro lado, se você está numa situação onde o nível de especialização ele é alto e você tem uma demanda também alta, você está no que a gente chama em inglês aqui de sweet spot, que é aquela posição onde você, digamos assim, pode estar escolhendo para onde você vai trabalhar. Os profissionais de TI, particularmente, estavam nessa situação há alguns anos atrás. Inclusive, o governo canadense, o governo federal, ele veio com uma nova lei de incentivo para acelerar o visto de trabalho de profissionais de TI, porque a demanda estava gigante. Porém, se você acompanha o mercado internacional, você deve ter percebido que as grandes empresas da área de tecnologia da informação demitiram em massa Google, Facebook, Apple, Microsoft. Muita gente foi mandada embora e, obviamente, que outras empresas de menor porte também seguiram essa leva de demissões, o que acabou impactando a empregabilidade de muita gente. Ou seja, pelo que anda acontecendo nesse momento aqui no mercado canadense, os profissionais de TI já não estão mais naquela situação de sweet spot, onde a demanda pelo profissional era altíssima, né? E ainda você tinha a questão da especialização. Existe demanda para esse tipo de profissional? Óbvio que existe, mas a demanda já não é mais como há alguns anos atrás, como a gente pode perceber. Um outro fator que você tem que levar em consideração também em relação à sua empregabilidade é a província a qual você está aplicando para empregos. Então, tem províncias que aquele determinado tipo de trabalho que você faz, ela tem mais demanda do que outras províncias. Se você trabalha, por exemplo, no mercado de óleo e gás, a gente sabe que a província de Alberta é o lugar para estar, porque lá existe esse tipo de atividade. Não é que você não possa conseguir um emprego de repente aqui, por exemplo, em Toronto. Porém,
a probabilidade, né, a demanda, aquela coisa que a gente estava falando da demanda versus especialização e tal, ela é muito maior naquele mercado de Alberta. Aqui, por exemplo, na província de Ontário, a gente tem um mercado financeiro, um mercado de TI, que eles são bem ativos e que, comparando-se a outras províncias, aqui, obviamente, vai ter muito mais oportunidades. Então, uma outra coisa que eu gostaria também de chamar a atenção de vocês quando visitarem esse tipo de discussões no Facebook é que vocês tenham muito cuidado com a opinião das pessoas que estão nesses grupos. Porque imagina só, eu sou uma pessoa que eu passo o dia todo ocupado porque eu estou trabalhando na minha área. Eu não tenho tempo de ir no Facebook e dizer que eu consegui emprego, etc e tal. Por outro lado, tem várias pessoas que estão no modo desespero ou no modo frustração, porque não estão conseguindo nada. E, obviamente, que as redes sociais são o lugar, né? A rede social é o lugar perfeito para você compartilhar as suas frustrações. E por isso que você vai ver várias pessoas em um mesmo grupo compartilhando a dificuldade que está tendo para conseguir um emprego aqui no Canadá. Uma outra coisa também que você tem que observar é que, e isso eu trabalho com employment já quase não, 10 anos que eu trabalho com employment aqui em Ontário, e eu sei que existem pessoas que quando aplicam para emprego, aplicam da forma errada. O resume não está correto, enfim, utilizam não só a estrutura, mas também a informação que está no resume, não tem nenhuma conexão com o emprego que elas estão aplicando, e aí acaba que as coisas complicam. Ou então o nível de língua, de inglês delas está muito baixo, então elas vão para uma entrevista, se enrolam, não conseguem se expressar, e aí culpam tudo na questão de que não tem emprego no Canadá. A gente tem que tomar muito cuidado com essas análises. Novamente, a realidade de cada pessoa pode não ser a sua realidade, não é a realidade, muitas vezes, dessas outras pessoas que estão compartilhando essas frustrações. Então, muito cuidado. Antes de eu ir embora, gostaria de informar você que tem vários recursos que você pode ter acesso. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, inclusive tem um grupo de Telegram que a gente tem com mais de 1.000 pessoas, onde, vez por outra, eu compartilho artigos, eu compartilho dicas, compartilho vagas de emprego que pedem o português. Eu também fiz um artigo falando sobre isso, sobre a utilização da língua portuguesa como sendo um diferencial seu para conseguir os primeiros empregos aqui. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha lá e participa também do grupo. É isso aí, espero que essa informação tenha lhe ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.